de hoje é Primeira Guerra Mundial. Bem, se vocês lembram, né, na nossa última aula falávamos sobre final do século XIX, início do século XX, e uma série de conflitos que de certa forma começaram a se organizar pelo mundo afora, em função aí da ascensão de uma série de países à condição de potência econômica. Víamos, por exemplo, os Estados Unidos aqui na América. Na Ásia temos o Japão, na Europa a Inglaterra, que até então era a grande potência mundial, juntamente com a França, a Alemanha, que naquele contexto passa a ser a grande potência europeia já no início do século XX, e a Rússia, que vinha correndo por fora aí também num certo desenvolvimento industrial, né, com a ajuda aí do investimento de alguns países como a própria Inglaterra e a França. Beleza? Então, para entender a Primeira Guerra Mundial, é importante que vocês entendam esse contexto em que há um conjunto de transformações pelo mundo afora, e são elas que, somadas, acabam gerando esse conflito chamado Primeira Guerra Mundial. Mas para a gente começar de uma maneira um pouco diferente, vamos dizer assim, né, eu gostaria que vocês acompanhassem, tem aí uma letrinha, né, e essa letrinha, essa música, essa paródia, ela tenta, de certa forma, resumir quais são as principais causas deste conflito que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Esta paródia ela foi feita com uma música chamada A Banda, né? E como eu disse, o objetivo é entender as raízes da Primeira Guerra Mundial. Ok? Solta o som, DJ! Bora lá! Estava à toa na vida, o professor me chamou para ver a Primeira Guerra, como ela iniciou. Suas raízes estão no revanchismo francês, na disputa do alemão pelo mercado inglês. Tem a crise do Marrocos entre a Alemanha e França, mas foi com a crise balcânica que iniciou a lambança. Agora quero ver vocês cantarem depois aí. Tranquilo? Mas se vocês acompanharam então essa letra, né, e a ideia é que vocês, né, analisem o material que vai estar aí no vídeo para vocês, vocês vão notar que nesta letra tem algumas passagens, alguns trechos que estão em evidência, pois são justamente esses trechos, né, que estão vinculados às principais causas da Primeira Guerra Mundial, que nós já vamos comentar. Mas é importante então que vocês entendam, a Europa principalmente, até o início do século XX, era a grande referência mundial. Ela passava por um momento de grande transformação, de crescimento econômico e transformações em vários aspectos, dentro daquilo que inclusive ficou chamado como a Belle Époque, ou a Bela Época. O desenvolvimento da ciência, né, a ideia do progresso infinito, principalmente a partir da ciência, e o desenvolvimento urbano, o crescimento das cidades, na Europa e no mundo inteiro, fizeram com que muitas pessoas entendessem que aquele momento era um momento em que haveria um progresso, de certa forma, infinito, e que a partir de todo o desenvolvimento científico haveriam grandes transformações no mundo que seriam benéficas para a humanidade, pelo menos no discurso. Porém, por trás de toda esta fala, nós temos interesses econômicos que buscam a expansão dos países e, obviamente, de várias empresas dentro desses países, e dentro desse desejo de expansão acabou gerando então um clima, né, de competição, de rivalidade, que seria entre algumas empresas, mas que automaticamente viraram rivalidades entre países. Afinal de contas, os governos acabam, de certa forma, usando a sua estrutura, isso eu já falava no vídeo anterior, usavam essa estrutura para atender os interesses de algumas corporações. Então eu costumo elencar 3 grandes causas para a Primeira Guerra Mundial, que são elas: disputas econômicas, disputas territoriais, e aí seria a disputa colonial, principalmente em função do desejo, do aumento de colônias, né, dentro daquele processo que ficou conhecido lá como neocolonialismo, e o chamado nacionalismo exagerado, a ascensão de movimentos nacionalistas. Então, se você pegar, por exemplo, a letra da música que eu cantei agora há pouco para vocês. As raízes estão no revanchismo francês. O que foi o tal do revanchismo francês? Bueno,
Século XIX, nós temos o crescimento da Alemanha enquanto potência dentro da Europa, e este processo está vinculado justamente ao processo de formação do país Alemanha, da unificação alemã. E este processo de unificação, ele está diretamente vinculado ao crescimento de uma região daquilo que vai ser a Alemanha, chamada Prússia. E nesse desejo de expansão da Prússia, que era uma região extremamente industrializada e que via a anexação de vários territórios como uma possibilidade de aumentar o mercado consumidor, isso vai gerar um conflito que vai ficar conhecido como a Guerra Franco-Prussiana. Franco de França, prussiano de Prússia. Pois é, o processo de formação da Alemanha gerou uma guerra contra a França, principalmente em função da disputa de uma região chamada Alsácia-Lorena, que fica na divisa entre França e Alemanha. E esta região, ela é extremamente importante em função das reservas de carvão, que era uma matéria-prima, né, uma fonte de energia extremamente importante naquele contexto lá do século XIX, inclusive e principalmente para o desenvolvimento da indústria. E é justamente a partir da disputa desta região que a Prússia vai vencer, então a chamada Guerra Franco-Prussiana será vencida pela Prússia, automaticamente a Alemanha, né, que é justamente nesse contexto que forma-se o país Alemanha, surge dentro da França um desejo de vingança, de revanche. Esta revanche, quer dizer, esse desejo, né, de mostrar que era possível os franceses vencerem os alemães, vai gerar um princípio de ódio entre franceses e alemães, mas principalmente dos franceses em relação aos alemães, que em 1871, que é o momento que acontece este conflito, começa a raiz da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a ideia de fortalecimento dos franceses contra os alemães também está diretamente vinculado à questão dos nacionalismos. Quer dizer, o que é o nacionalismo de maneira muito simples? Tem a ver com o amor à pátria, amor a uma nação, enfim. Porém, neste contexto, o nacionalismo, esse desejo, né, de se identificar com uma nação e amar ela, ela acaba virando aquilo que nós vamos chamar de uma xenofobia, que está muito mais vinculado a um ódio ao estrangeiro. E neste caso, o revanchismo francês, de certa forma, é um ódio dos franceses em relação aos alemães. Seguindo a música, né, diz lá, na disputa do alemão pelo mercado inglês. Bueno, eu colocava para vocês que no início do século XX a Alemanha já era a grande potência industrial da Europa. E este crescimento da Alemanha vai justamente bater de frente com o poderio inglês, que até então a indústria inglesa era a que dominava o mundo, pois o desenvolvimento da indústria alemã significou a tentativa de tomar o mercado consumidor, neste caso da Inglaterra. Certo? Então a disputa do alemão pelo mercado inglês. Então nós já temos franceses contra a Alemanha, agora temos ingleses contra a Alemanha. Aí temos a chamada crise do Marrocos, continuando a musiquinha lá, a crise do Marrocos entre Alemanha e França. Marrocos fica onde? África. Pois é, a crise do Marrocos, ela demonstra algo que eu já falava, inclusive lá no vídeo sobre imperialismo e neocolonialismo, que a partilha da África, ela não aconteceu de maneira que contentasse todos os países. E justamente a região do Marrocos, ela vai ser uma região anexada, vamos dizer assim, pelos franceses, mas que os alemães vão ter interesse naquela região. E este interesse colocou de novo, né, franceses e alemães entrando em choque. Então a crise do Marrocos, que acaba beneficiando, vamos dizer, a França, que continuou controlando o Marrocos, foi vencida pela França, mas evidencia de novo um ódio entre franceses e alemães. E no finalzinho da música dizia lá, mas foi com a crise balcânica que iniciou a lambança. Crise balcânica, o que é isso? Então, balcânica, da Península Balcânica, ou a região dos Balcãs. Isso está diretamente vinculado ao episódio que ficou conhecido como o estopim da Primeira Guerra Mundial. Que estopim é esse? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Quem era ele? O herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Pois a tal da crise balcânica, ela acontece porque neste momento, né, de construção da organização dos impérios, a chamada
a Áustria e a Hungria, como nós conhecemos hoje, não existia. Existia o chamado Império Austro-Húngaro, que ia além desses dois países. E este chamado Império Austro-Húngaro, ele tinha dominado uma região da Península Balcânica que nós chamamos hoje da Bósnia-Herzegovina. Acontece que naquela região lá havia um interesse muito grande pelo controle dela, porque a partir dessa Península Balcânica há uma possibilidade, né, de chegar até o acesso ao mar Mediterrâneo, bem como partindo por ali a questão, né, de se chegar até a Ásia. Então aquela região era uma região estratégica, vamos dizer assim. E o Império Austro-Húngaro então anexou esta região. Acontece que dentro daquela região tinha um país chamado Sérvia. E a Sérvia, com o apoio da Rússia, né, porque na origem do povo sérvio, do povo russo, tinha os chamados eslavos, um dos povos chamados eslavos. E aí há uma certa identificação entre esses povos eslavos que vai ficar conhecido como chamado pan-eslavismo, a tentativa de unificação dos povos eslavos. Pois dentro desta lógica, a ocupação da região pelos austro-húngaros é vista como uma afronta, né, como uma invasão, e que foi de fato, e que gerou um movimento que naquele contexto vai ser visto como um movimento terrorista, e este movimento terrorista acaba organizando um atentado para matar o Francisco Ferdinando quando ele visitava a cidade de Sarajevo, que é a chamada capital da Bósnia-Herzegovina. Acontece que quando o Francisco Ferdinando visitou a cidade de Sarajevo e lá foi alvo de um atentado, no qual tanto ele quanto a sua esposa foram assassinados, ali houve a declaração de guerra do chamado Império Austro-Húngaro contra a Sérvia. Bueno, beleza, dois países. O que isso tem a ver com o início da Primeira Guerra Mundial? Pois aí que tá. Acontece que neste contexto que eu falava para vocês de crescimento, de expansão de alguns países, o clima que vigorava dentro da Europa, apesar de um lado ter um otimismo, por outro lado, e se imaginava que a qualquer momento podia estourar uma grande guerra. E justamente dentro dessa ideia de que essa guerra poderia estourar, aconteceram algumas políticas, que nós vamos chamar de política de alianças. A organização de alianças, não só econômicas, mas principalmente alianças militares entre alguns países. Dentro da seguinte lógica, eu me alio a um país para me fortalecer. E diante disso surgem então aquelas que serão conhecidas como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tríplice Aliança, nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Tríplice Entente, nós teremos a França, a Inglaterra e a Rússia. Então, a partir deste clima, né, de uma possível guerra, a organização destas alianças e, ao mesmo tempo, uma preparação para um eventual conflito, que vai ser conhecido então como a chamada paz armada. Eles estão em paz, mas ao mesmo tempo eles estão se preparando para esse conflito. Fazem as alianças e, ao mesmo tempo, fazem aquilo que nós chamamos da corrida armamentista. Significa o quê? A partir do desenvolvimento da ciência, começou a desenvolver-se uma série de armas, né? A indústria bélica é uma das principais indústrias que se desenvolvem nesse contexto. E aí, todos os países, ao mesmo tempo que estão se armando, estão se aliando com outros países. Aí voltamos para o assassinato do Francisco Ferdinando. Eis que o Império Austro-Húngaro, ele declara a guerra à Sérvia. Só que tem um detalhe, os sérvios naquela região tinham o apoio da Rússia. E os russos, né, quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra aos sérvios, os russos disseram, não estressa, estou contigo, estou te escorando. Só que pela política de alianças, o Império Austro-Húngaro tinha a Alemanha e a Itália. A Rússia tinha a Inglaterra e a França. Pois justamente no momento em que houve essa declaração de guerra do Império Austro-Húngaro
para a Sérvia, ou contra a Sérvia, os demais países foram entrando no conflito. Foi uma espécie de efeito dominó. Por isso que nós chamamos de o estopim da Primeira Guerra Mundial. Só que fazendo uma analogia com a ideia de uma bomba, né? Vamos pegar aquela bomba lá, basicona dos desenhos animados, em que você tem a bola e tu tem o pavio. Pois é, o pavio é o estopim. É ele que detona a bomba. Mas o que causa o estrago é a bomba em si, não é o estopim. Então, na verdade, o que detona a bomba, ou a Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato realmente do Francisco Ferdinando. Mas a bomba em si, quer dizer, aquilo que realmente está por trás de tudo, do grande estrago, na verdade foram as disputas econômicas, as disputas coloniais e os chamados nacionalismos. E dentro do nacionalismo nós temos o tal do pan-eslavismo que eu falava agora há pouco, e paralelo a isso, crescia dentro da Alemanha, como eu já dizia, que nesse contexto havia se transformado uma grande potência da Europa, o desejo de crescimento, de expansão, que está vinculado às ideias daquilo que ficou conhecido como o Segundo Reich ou o Segundo Império. E a Alemanha queria crescer e se expandir em busca daquilo que ficou conhecido como o espaço vital. E dentro desta lógica, os governantes alemães diziam, né, que todos os alemães deveriam estar unidos dentro do mesmo território. E aí é o chamado pan-germanismo, a unidade germânica com o objetivo de dominar o mundo. Então, este contexto, são essas questões que acabam detonando com o conflito que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Bueno, é óbvio, a Primeira Guerra Mundial durou entre 1914 e 1918. É óbvio que foram uma série de conflitos, uma série de batalhas, enfim, né? Mas não é o foco tanto da aula falarmos sobre as batalhas em si. O que me interessa é que vocês tenham noção de como se montou, né, todo o teatro, vamos dizer assim, para começar a Primeira Guerra Mundial, como ela aconteceu e quais as causas que ela trouxe, seja para aquele contexto ou até mesmo ainda hoje nós sofremos as consequências da Primeira Guerra Mundial, ok? Então se costuma dizer que entre 1914 e 1918 a gente pode dividir em 3 momentos distintos. No primeiro momento, fase de movimentação, entre 1914 e 1915. O que foi isso? Primeira fase de movimento ou de movimentação. Aquilo que acontece no geral nas guerras, quer dizer, o exército se prepara, vai lá, pá, ataca o inimigo. Neste primeiro momento, ganha destaque a ação do exército alemão para cima da França. Isso é uma coincidência, vamos chamar assim, que temos tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que é a organização dos alemães para atacar os franceses. Então, há um destaque, né, principalmente para as batalhas que vão acontecer dentro da Europa. Apesar do conflito ser chamado Guerra Mundial, a maior parte dos embates, né, dos combates em si acontecerão em solo europeu. Agora um detalhe, os países europeus, eles terão colônias na África, terão colônias na Ásia, então obviamente que haverão desdobramentos nesses continentes. Da mesma forma, né, que logo mais eu falo, da entrada dos Estados Unidos no conflito, então quer dizer, aqui na América também haverá, né, a participação e obviamente sofrerão consequências aqui na América em função da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Então, neste primeiro momento, a chamada fase de movimento tem a ver justamente com esse momento das invasões, né? O momento em que tropas saem do seu país, né, para atacar o país inimigo. A segunda fase, né, a segunda etapa, melhor dizendo, é a chamada fase das trincheiras ou a guerra de posição. Pois aí que está o detalhe. A Primeira Guerra Mundial ela foi marcada por ser um conflito extremamente brutal, extremamente violento. Como eu dizia no início do vídeo, se acreditava que o desenvolvimento da ciência traria um progresso que melhoraria a vida de toda a humanidade. Porém, um dos grandes desenvolvimentos da ciência nesse contexto foi justamente o desenvolvimento de armas. A Primeira Guerra Mundial foi o momento em que nós vamos usar em grande escala para canhões de longo alcance. É o momento que vai surgir, na verdade foi inventada antes, mas que vai se usar com força a metralhadora.
É o momento em que vai aparecer como arma de guerra o avião. É o momento que vai surgir o submarino, uma outra arma que vai ser fundamental para a vitória de alguns países, ou para a vitória em alguns combates pelo menos, o tanque de guerra, lança-chamas, armas químicas, quer dizer, os gases tóxicos, quer dizer, o uso da ciência para desenvolver armas, para desenvolver tecnologia letal, vamos chamar assim, também vai gerar, e isso é uma das consequências, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, uma descrença de muitos no uso da ciência, já que aquilo que deveria ser algo para construir só coisas boas para a civilização, para a humanidade, acabou gerando justamente milhões de mortes, que é uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, esse tipo de tecnologia, esses armamentos que foram empregados na Primeira Guerra Mundial, fazem justamente com que a guerra, naquele contexto, fosse totalmente diferente das outras guerras. Talvez você já tenha visto alguns filmes, ou até mesmo documentários, mas muito mais filmes, né, de combates até o século XIX, em que, no geral, os exércitos se colocavam no campo de batalha, um de frente para o outro, e começavam a se atirar. De certa forma, vivia ou vencia aquele que tinha mais soldados, que tinha mais técnicas, enfim. Agora, tenta imaginar como que agora eu vou ficar de frente para o meu adversário, para o meu inimigo, sendo que ele usa metralhadora, sendo que ele tem canhão de longo alcance, sendo que ele tem aviões. Quer dizer, as táticas de guerra, elas vão ter que mudar em relação àquilo que já existia até então. Então, é justamente por isso que quando essas armas passam a ser empregadas, que há aquilo que o pessoal chama da guerra de posição, ou a guerra das trincheiras. O que é uma trincheira? Imagine um buraco que, obviamente, alguns vão ser muito mal feitos, mas outros vão ser extremamente estruturados. Vou colocar algumas imagens, inclusive, para vocês visualizarem, em que os soldados ficavam ali, às vezes por dias, por meses, esperando o momento exato para sair da sua trincheira, para atacar a trincheira do inimigo. E é óbvio que este momento era um momento extremamente cruel, quer dizer, toda a preparação, até porque você sai da sua trincheira tentando conquistar a trincheira do inimigo. E por isso, guerra de posição. Você imagine, vamos dar um exemplo lá dos franceses e dos alemães. Os franceses defendendo a sua fronteira ou dentro do seu território, montam uma trincheira, o exército alemão chega, monta sua trincheira e ali eles ficam frente a frente, um exército em frente a outro exército, esperando o momento exato para sair da sua trincheira para atacar o inimigo. E isto significa o quê? Muitas vezes eu tenho que correr uma certa distância, do outro lado metralhadora, do outro lado lá granada, quer dizer, isto não era algo simples. Por isso, as trincheiras serão decisivas. E o uso de algumas tecnologias para romper essas trincheiras serão mais decisivas ainda. Quer dizer, o desenvolvimento do tanque de guerra foi fundamental justamente para que um soldado não saísse de peito aberto, para que pudesse ser alvejado pelo inimigo. Então, o tanque de guerra vai ser fundamental. Só que o tanque de guerra ele aparece de fato na Primeira Guerra Mundial, basicamente a partir de 1916, 1917, que é quando ele vai ser usado com mais força nos combates, certo? Então, e tinha um outro detalhe, se imaginava que essa guerra seria uma guerra curta, mas justamente o desenvolvimento da indústria bélica e a constatação que não seria uma guerra simples de se vencer, fez com que boa parte do conflito entre 1915 e 1917, basicamente, os conflitos acontecessem dentro das trincheiras. Então essa é a segunda fase, chamada guerra de posição. A terceira fase, que é de 1917 até 1918, que é quando encerra o conflito, é aquilo que eu chamo de o início do fim. Vocês vão encontrar em alguns livros como a Segunda Guerra de Movimento. Pois é, essa Segunda Guerra de Movimento tem justamente a ver com o uso em grande escala dos tanques de guerra, dos aviões, que fazem com que se tenha um pouco mais de força para sair das trincheiras e poder atacar o inimigo. Mas mais do que isso, em 1917, dois fatos acontecem que mudam as possibilidades do final da guerra. Que fatos são esses?
a entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia do conflito. Tem um detalhe importante, inclusive, que eu acabei esquecendo de colocar lá no início. Quando a guerra começou de fato, né, nós tínhamos tríplice aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tríplice entente, Inglaterra, França e Rússia, certo? Só que quando o conflito estourou de fato, a Itália ela não entrou no conflito, porque era um acordo, mas que a Itália, num primeiro momento, ela acaba não cumprindo esse acordo. E quando a Itália decide entrar de fato no conflito, ela muda de lado. Ela vai para a Tríplice Entente, porque lá a Inglaterra e França acabam prometendo à Itália alguns territórios do chamado Império Austro-Húngaro que interessavam os italianos. Então, o que me interessa, e é isso que eu estou colocando aqui para vocês, é que essa ideia de 3 países de cada lado, isso é só alianças antes de começar o conflito. Porque quando ele começa, alguns países entram ao lado da Tríplice Aliança, por exemplo, o chamado Império Turco-Otomano acaba entrando aqui. Alguns países entram do lado da chamada Tríplice Entente, como o Japão, por exemplo, e os Estados Unidos, tá? Que é onde eu quero chegar. Por que os Estados Unidos entraram no conflito? Bueno, até 1917 haviam, né, algumas previsões por parte de alguns estrategistas, enfim, de uma grande possibilidade da Tríplice Aliança vencer o conflito. O detalhe é que os Estados Unidos, ele desenvolveu toda uma indústria e cresceu economicamente, ajudando, obviamente que não é ajudando, dando de graça, quer dizer, vendendo coisas para a chamada Tríplice Entente. Se a Tríplice Entente perdesse o conflito, obviamente que os Estados Unidos seria extremamente prejudicado. Então, nesse contexto, a ideia de que a Entente pudesse perder favoreceu a ideia de que os Estados Unidos deveriam entrar no conflito. Mas mais do que isso, no início de 1917 acontece um movimento dentro da Rússia, que foi a chamada Revolução Russa, que é o nosso próximo assunto, inclusive. E o que me interessa nesse primeiro momento, que lá na Rússia há uma mudança de governo. E o novo governo que assumiu o poder na Rússia decidiu que ela não deveria se manter no conflito. E ela acaba fazendo com que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial, automaticamente abandonando a Entente. Então, se a Entente estava relativamente fraca e a Rússia saiu, ela ficou mais fraca. Então, de maneira geral, se costuma dizer que os Estados Unidos entram no conflito principalmente para garantir os seus interesses econômicos e que não saísse prejudicado quando a guerra terminasse, caso aqueles que eles apoiavam fossem os derrotados. Então, a saída da Rússia, mas principalmente a entrada dos Estados Unidos, foi fundamental para que a chamada Entente ganhasse um fôlego e fosse para cima, né, da aliança e acabasse vencendo este conflito. Mas tem um detalhe. Ao mesmo tempo que na Rússia aconteceu uma revolução interna, por toda a Europa aconteceram revoluções, revoltas internas. Porque você tenta imaginar quem é que mais se ferra durante uma guerra. É a população mais pobre, porque obviamente nenhum país em guerra consegue desenvolver uma produção econômica, quer dizer, não consegue, a agricultura não funciona como deveria, a indústria não funciona como deveria, quer dizer, a economia ela acaba sendo abalada. E a economia abalada significa falta de produtos, que significa inflação, que significa alta de preços, desemprego muitas vezes. Então, quer dizer, essas crises econômicas fizeram com que dentro de cada país alguns movimentos se colocassem contra a guerra e mais buscassem mudanças, né, no cenário político dos seus países. Então, por exemplo, né, nós teremos na própria Alemanha uma pressão para cima do governo para que ele, né, não se mantivesse na guerra, porque apesar de teoricamente a Alemanha estar tendo uma certa vantagem naquele conflito, internamente ela estava passando por uma certa crise econômica, então setores da população, principalmente o movimento operário, pressionava internamente o governo. Então, pressões como estas fizeram com que dentro da Alemanha alguns movimentos buscassem a retirada da Alemanha do conflito. E é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Então, um novo governo,
também chega ao poder na Alemanha. O imperador Guilherme, ele acaba se retirando, ele renuncia ao poder, e este novo governo acaba buscando uma saída, um armistício, e automaticamente retirando a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. E é isso que, de certa forma, faz com que seja encerrado o conflito. Mas é claro que a Alemanha também se retira da guerra, porque os Estados Unidos entram do outro lado, e aí há uma pressão maior para cima dos alemães. O que me interessa, então, é que lá, em 11 de novembro de 1918, encerra a Primeira Guerra Mundial. Quando esse conflito encerrou, nós temos então uma Europa que naquele momento está literalmente destruída. Eu dizia que a maior parte dos conflitos aconteceram ali. A Europa então economicamente está extremamente abalada, mesmo o lado da Entente, que é ela que acaba vencendo. Então uma das primeiras consequências é justamente a ascensão dos Estados Unidos como a grande potência do mundo. Por quê? Porque as outras potências se detonaram no conflito. Os Estados Unidos não foi atacado diretamente dentro do seu território. Agora as outras potências sofreram ataques e automaticamente isso vai ter um custo muito alto depois, inclusive para a reconstrução das cidades e outros setores, enfim, que tiveram prejuízo durante esse conflito. Então, primeira grande consequência da Primeira Guerra Mundial, a ascensão dos Estados Unidos à grande potência do mundo. Colocava antes, o poder de destruição das armas desse conflito. Se estima, e é óbvio que não existem números exatos, que cerca de 20 milhões, entre 10 e 20 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Além disso, cerca de 40 milhões de pessoas feridas, quer dizer, muitos desses inválidos que depois não vão poder trabalhar, por exemplo. Durante o próprio conflito, e aí neste momento que nós falamos hoje tanto da questão da pandemia, surge aquilo que ficou conhecido como a gripe espanhola, uma das primeiras grandes epidemias, e nesse contexto, principalmente em função do avanço da ciência, a tentativa de cura da chamada gripe espanhola. Esta doença, ela também vai ajudar a devastar. É uma doença lá de 1917, finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Ela também vai ajudar a devastar alguns países, afinal de contas foram milhões de pessoas que morreram em função dela. E ela também acaba, de certa forma, acelerando o final da Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, nós temos a Europa como um todo extremamente destruída, extremamente enfraquecida, em função da guerra e a própria questão da doença, que é óbvio que não foi só em 1917, quer dizer, até início dos anos 20 nós teremos pessoas morrendo em função da chamada gripe espanhola, que afetou o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Agora, outros detalhes, outras consequências da Primeira Guerra Mundial. Durante o conflito, nós temos basicamente a participação dos homens nos exércitos, na aeronáutica, que naquele contexto o avião vai ser usado, basicamente vão surgir as aeronáuticas, a marinha. Quer dizer, enquanto os soldados, no geral, nós teremos os homens. Teremos alguns casos, obviamente, de mulheres que participarão no campo de batalha, mas principalmente no suporte, na área da medicina, da enfermagem, enfim. Mas nas cidades, nos lugares onde a economia, de certa forma, continuava girando, nós teremos o ingresso da mulher no mercado de trabalho, de certa forma, para suprir a falta de mão de obra naquele contexto. Pois é justamente este momento em que a mulher ingressa com grande força no mercado de trabalho. Terminada a Primeira Guerra Mundial, e obviamente os homens sobreviventes retornam e acabam retomando os seus postos de trabalho, digamos que as mulheres acabam sendo empurradas de novo para casa, com a lógica de, não, o serviço é para homem. Pois é justamente neste momento que se fortalece a ideia de que se as mulheres podiam fazer o serviço do homem até então, por que não podiam continuar fazendo? Então, uma das grandes consequências da Primeira Guerra Mundial é o fortalecimento do chamado movimento feminista, que buscava justamente a igualdade da mulher em todos os aspectos em relação ao homem, mas principalmente naquele contexto lá, em que as mulheres
de maneira geral, acabaram sendo empurradas de novo para voltarem a ser as chamadas rainhas do lar. Ok? Uma outra questão, o desenvolvimento chamado movimento modernista. Nós falaremos mais tarde, quando formos falar do Brasil, aqui é chamada Semana da Arte Moderna, mas o que foi o movimento modernista? De maneira muito geral, foi uma quebra de paradigmas, quer dizer, uma quebra de modelos. Até então, havia dentro da arte, né, seja na literatura, seja na escultura, na pintura, enfim, uma série de regrinhas, uma série de padrões. Pois a Primeira Guerra Mundial acabou com os padrões. Quer dizer, o mundo, de certa forma, virou de ponta cabeça. E esta ideia de transformação, ela está diretamente vinculada ao desenvolvimento do movimento modernista. Quer dizer, quando você pega o modernismo, que justamente tem a ver com a quebra de padrões, quando você vê uma pintura modernista, por exemplo, né, em que você vê uma série de imagens que não estão dentro do padrão bonitinho e que exige mais uma interpretação, por exemplo, parta do princípio. Eu costumo dizer, que obviamente a frase não é minha, a arte imita a vida. Tenta imaginar um pintor que olha pela janela lá do seu prédio, que vê uma cidade destruída. Como que ele vai pintar uma cidade bonita? Não, ele vai montar tudo desfigurada. Então é esse contexto, né, de rompimento com os padrões e que passa-se a discutir o que é belo ou o que não é que de certa forma está diretamente vinculado ao movimento modernista. Uma outra questão que está diretamente vinculada ao nosso próximo conteúdo, que é a Revolução Russa, é que justamente, né, as questões econômicas, ou o prejuízo econômico, principalmente dos setores mais pobres da população, geraram uma série de movimentos de revolta contra a guerra, principalmente contra a situação em que eles viviam, que acaba gerando movimentos como o que aconteceu na Rússia e que gerou a chamada Revolução Russa, que foi a primeira grande experiência socialista. Mas, como eu disse, a Revolução Russa é o nosso próximo tema, então falaremos melhor sobre ele na nossa próxima aula. Mas tem um detalhe: quando a guerra terminou, né, de fato, enfim, quer dizer, cessaram os combates, começou uma tratativa de paz. O presidente dos Estados Unidos, que era um cara chamado Woodrow Wilson, ele tentou apaziguar os ódios entre os dois grupos. E ele propôs aquilo que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. A ideia do presidente Woodrow Wilson, aí os 14 pontos do Wilson, era chegar a uma paz sem vencedores e sem perdedores. Porque ele dizia, se essa guerra terminar com um acordo em que um lado sai extremamente prejudicado, os ódios continuarão. E esses ódios gerarão uma nova guerra. E é isso que nós vamos ver, justamente a vinculação da Primeira com a Segunda Guerra Mundial. Porque o acordo final da guerra não foi a partir das ideias do Woodrow Wilson, mas estiveram organizadas a partir de um desejo, né, principalmente dos ingleses e dos franceses, de se vingarem da Alemanha por tudo aquilo que eles sofreram durante o conflito. E então, o final da Primeira Guerra Mundial foi marcado por um tratado, que é o chamado Tratado de Versalhes. E de maneira muito simples, o que dizia esse tratado? Nós temos um país que foi o grande culpado pelo conflito. Quem foi ele? A Alemanha. Então a Alemanha deveria pagar pesadas indenizações, milhões de libras esterlinas, parte dos territórios alemães foram anexados por outros países, o exército alemão perdeu boa parte dos armamentos que ainda existia, a marinha, a aeronáutica, e a partir desse Tratado de Versalhes, a partir de uma série de artigos deles, a ideia era basicamente impedir que a Alemanha um dia viesse a se transformar numa potência. Quer dizer, se a Alemanha seguisse tudo aquilo que dizia o Tratado de Versalhes, a Alemanha seria, talvez ainda até hoje, um país que nós chamaríamos hoje de subdesenvolvido. Mas aí que está, é justamente esta humilhação que o Tratado de Versalhes faz para cima da Alemanha, que gera dentro do país um ódio dos alemães, que é aquilo que depois fica chamado de revanchismo alemão. Quer dizer, se um momento lá
os franceses buscaram revanche para os alemães, pois é, agora os alemães querem revanche. E o que vai ser a revanche? Segunda Guerra Mundial. O desejo de humilhar os alemães foi o terreno fértil para o surgimento de movimentos que diziam que os alemães deveriam se unir, né, e se vingar daqueles que humilharam ela na Primeira Guerra Mundial. Está aqui o terreno fértil, né, no qual vai ser semeado um movimento que vocês vão conhecer como nazismo. É a partir do desejo de unificação dos alemães para se vingar daqueles que humilharam ela, a partir do Tratado de Versalhes, que vai surgir figurinhas como Adolf Hitler. Enfim, a Primeira Guerra Mundial criou um mundo diferente, criou novas possibilidades. Possibilidades, muitas delas, né, que geraram movimentos, movimento feminista, como movimento modernista, porém movimentos que vão acabar desenvolvendo o ódio e que vão gerar a Segunda Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes, o final da Primeira Guerra Mundial, é o pontapé inicial para aquilo que mais adiante nós vamos estudar como Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Ficamos por aqui, mas logo logo teremos a nossa próxima aula e acompanhem as aulas, façam as atividades que têm que ser feitas. Valeu? E fico esperando aí a participação da galera. Até a próxima aula. Hasta la vista, babies!